Então, nós temos que um circuito de curva, um disjuntor de curva B, que vai estar lá na frente do meu juntor, por exemplo, B20, que vai ser 20 amperes. É um circuito que a curva de pico de arrancada dele vai resistir de 3 a 5 vezes da corrente nominal. Então, ele vai de 3, 20, vai dar 60, a 5 vezes 6, 30. De 3 a 5 vezes, 5 vezes 20, 100. De 60 a 100 amperes na arrancada. Eles são indicados, curva B é indicado para circuito resistivo, que resistência é uma coisa que aquece devagar, ele vai aquecendo lentamente. Então, o circuito resistivo, todas as tomadas de uso geral de uma casa, você vai colocar curva B. Curva C. Curva C é para picos de arrancada de 5 a 10 vezes. O motor da minha bomba, por exemplo, da bomba que enche a caixa d'água. Se eu for botar, mesmo que seja um motorzinho pequeno, monofásico, eu vou colocar lá um disjuntor de 6 amperes, por exemplo. Para um motor, eu vou colocar curva C. Então, vai ser C6. Não vou colocar curva B no motor, porque o motor tem um pico de arrancada muito alto. Se ele for de 6 amperes, por exemplo, um motor, na arrancada ele vai poder chegar a 30 amperes ou vai poder chegar a 60 amperes na arrancada. Então, eu preciso um disjuntor de curva C. Então, curva B, circuitos resistivos, as tomadas de uso geral. O chuveiro é curva B também, porque ele é uma resistência. E curva C para circuitos indutivos, onde tem os motores, por exemplo, de uma bomba da piscina, uma bomba que enche a caixa d'água, circuitos indutivos, ok? Então, sem mais dúvidas sobre curvas dos disjuntores. Assim também é esse DR aqui, ó, curva C, que ele vai ter com certeza protegendo um circuito indutivo. Se ele for, ele poderia ser curva B, esse DR, mas ele vai proteger, aí a curva dele é menor. E os DPS, como que eu vou dimensionar os DPS? Por exemplo, o nosso quadro aqui vai ser um quadro 220 volts. Também pode ser usado como 110, que o esquema é o mesmo. Tudo que nós fizermos agora para o 120 também se aplica ao 110, certo? Monofásico. Então, um DPS, esse aqui, ó, que está o mouse aqui em cima dele agora. Aqui tem um DPS bipolar para proteção de fase e neutro, que eu já expliquei no início do vídeo por quê, e um monopolar, que só vai proteger o fase. Nós vamos usar no nosso quadro esse bipolar, que eu já expliquei o porquê da importância também de proteger o neutro. Volte atrás o vídeo aí, certo? Mas como que eu sei qual o DPS correto? O nosso quadro vai ser 220 volts. Então, eu dou uma margem e vou colocar um DPS aqui de 275 volts. Certo? Se fosse 127 volts, eu colocaria um de 175 volts, por exemplo. Eu dou uma margem um pouquinho acima e coloco. Não posso colocar abaixo. E eu coloco o máximo possível próximo da tensão que eu recebo da rede. E ele tem um outro número que é 20 kA, 45 kA. Como eu sei isso, então? Isso eu vou pela posição geográfica. É a melhor forma de você fazer.
Por exemplo, se eu vou instalar meu quadro, é no centro da cidade, onde eu tenho vários prédios por perto, e nesses prédios, todo prédio tem para-raios. Então, o que vai acontecer? Em uma descarga atmosférica, por exemplo, eu vou dividir a descarga que virá com esses prédios. Então, eu posso usar um de 20K. Mas se eu vou colocar, por exemplo, lá na periferia da cidade, esse meu quadro, onde eu não tenho para-raios por perto, onde a tensão, quando for recebida, será muito além de lá do centro da cidade. Então, eu vou colocar um de 45K, por exemplo. Então, é isso. Se você está próximo de uma região mais protegida, vai baixar os K. Se você está longe de uma região mais protegida, vai aumentá-lo. Veja aqui, então, como você compreendeu no início do vídeo. Se você não assistiu o início, volte para entender o passo a passo. Eu eliminei o DPS monopolar, porque eu quero proteger também o neutro, que eu já expliquei o porquê. E agora, eu quero explicar para você a escolha entre o DR, que é esse do lado esquerdo, aqui onde está o mouse agora, esse que tem o C25, por quê? Porque eu vou preferir, na minha instalação, usar o disjuntor geral. Uma, que o DR é bem mais caro. Outra, que se eu usar o DR, eu vou vir pelo circuito, pelo padrão de entrega, vou vir pelo circuito de entrega da minha rede na residência, vou ter que passar esse fase pelo DR, então eu vou ter que proteger todos os meus circuitos. Tudo que tiver dentro da minha instalação, eu tenho que proteger, porque senão o meu DR vai cair se eu fizer algum circuito não protegido. E isso de proteger todo ele custa muito caro. Por quê? Porque todo circuito protegido tem que ser individualizado. Eu não posso, por exemplo, pegar a iluminação da sala e do quarto dentro de um mesmo circuito, por exemplo, dentro da mesma fase. Eu tenho que individualizar. Eu não posso utilizar o neutro da iluminação, por exemplo, da sala de estar e da sala de jantar junto. Não, tem que ser neutro individualizado. E o mais caro das instalações é os condutores. Então, tudo tem que ser individualizado, tudo acaba ficando muito caro. Além do DR ser mais caro que o IDR também. Então, eu vou usar um disjuntor geral e não vou usar o DR, vou usar um IDR. Então, eu vou tirar agora do quadro, vou tirar esse que está aqui agora, o DR, e vou utilizar no meu circuito o IDR, porque eu vou fazer circuitos protegidos e circuitos não protegidos. Uma é pelo preço e outra que a NBR 5410 diz que os protegidos devem ser o das áreas úmidas, que eu já vou explicar. As áreas úmidas são as áreas molhadas da casa, certo? Então, agora, tirei daqui o DR, porque senão eu teria que usar proteger toda a residência. Fazer circuito protegido, então ia sair mais caro. E a NBR 5410 diz que toda a área úmida da residência tem que ser protegida. Então, cozinha, banheiro, lavanderia, área de serviço e os circuitos externos, por causa da umidade. Então, se eu tenho uma varanda, lá fora tem que proteger as tomadas e a iluminação.
Mas dentro de casa eu não preciso proteger a iluminação, por exemplo, das áreas secas. Eu não preciso proteger as tomadas das áreas secas. Quarto, sala de estar, eu não preciso proteger as consideradas áreas secas. Então, custa mais barato, bem mais barato, dá mais da metade do preço de diferença dos condutores. E eu não preciso proteger a iluminação do quarto, as tomadas do quarto, a iluminação da sala, a tomada da sala, não preciso proteger da sala de jantar, tomadas e a sala de jantar, a não ser que seja uma sala de jantar daquelas que são anexas à cozinha, aí ela vai entrar junto na área molhada, mas eu não preciso proteger se é uma área individualizada. As da varanda lá fora eu preciso proteger, que vai contar como área molhada. Então é isso. Áreas secas não preciso proteger. Então eu vou usar 2 aqui. Vocês notaram que tem 2 barramentos para neutro, porque eu preciso ter um barramento para os protegidos e um barramento para os não protegidos. Muitas vezes há erro nas instalações por isso. Querem fazer circuitos protegidos e não protegidos, mas usam o mesmo barramento e não pode. Então eu preciso ter 2 barramentos, um protegido e outro não protegido. E aqui ainda vou individualizar também os aterramentos. É 2 neutro e 2 aterramento para protegidos e não protegidos, que vai pegar de um local diferente e você vai ver a montagem. Muito bem, temos então aqui a entrada, que nós pegamos no padrão de entrada, que a concessionária veio e deixou, e trouxemos a fiação para o nosso quadro de distribuição. Chegando no nosso quadro de distribuição, agora está ordenado os equipamentos, os itens de proteção dos nossos circuitos e distribuição na ordem correta. E tem ordem correta. Veja, eu tenho o disjuntor geral aqui. Ao lado do disjuntor geral, o primeiro ao lado dele é o DPS, não é o IDR, é o DPS. E ao lado do DPS eu tenho o IDR. Já expliquei no início do vídeo por que não é um DR, mas é um IDR. Volte o vídeo se você não viu o início. E você que está nos shorts aí de 3 em 3 minutos, vejo os que já passaram. Então, aqui tem uma ordem correta para ser colocado DPS e IDR ao lado do geral. Por quê? O nosso IDR, ele funciona como uma calculadora. Por isso, então ele vê quanto entrou nele e vê quanto voltou pelo retorno do neutro. Quando ele calcula aqueles, esse, por exemplo, nós colocamos aqui é 30 mA, é um IDR, vai proteger somente a pessoa. Se chega nesse 30 mil, ele derruba, a pessoa toma uma descarga lá, ele derruba logo para proteger a pessoa. É assim que ele calcula. Então vamos dizer que nós tivéssemos colocado ele antes do DPS. O que aconteceria no nosso circuito então se houvesse essa descarga? Veja que tudo tem que trabalhar dentro de uma lógica. Por que o DPS tem que ser logo ao lado da geral? Olha como foi feita a distribuição aqui. Venho a fase ali de fora, acompanho o mouse, e entrou no geral. Do geral, já houve um jumper, que pode ser com um pente, mas aqui já houve um jumper do fase para o DPS. E se estivesse o IDR aqui do lado, o que aconteceria?
o IDR receberia, se viesse uma descarga de tensão, uma sobrecarga de tensão, tanto atmosférica quanto tensão da rede entrando a mais, o que aconteceria? O IDR ia deixar passar, porque a função do IDR não é proteger contra a sobrecarga. Ele ia deixar passar. Mas então o teu DPS estaria ao lado dele e quando chegasse no DPS, o DPS ia mandar descarga para o aterramento. Então, quando fechasse o circuito, o IDR ia sentir falta dele. Então, o DPS tem que estar antes do IDR. Aqui, ó, porque a sobrecarga vem, acompanha o mouse e já passa pelo DPS. Aqui embaixo nós vamos interligar esse DPS com o aterramento, certo? Nós vamos desligar com o aterramento, não é isso? Pronto. Então, aqui, ó, o IDR está passando ele. E na velocidade da luz é muito rápido. Está ao lado, mas o DPS pegou antes a energia e depois vai pegar o DPS, o IDR. Então ele não vai sentir falta da sobrecarga que entrou na rede e não vai cair. Já fui em lugares que estava desarmando, por quê? Geralmente quando chovia, algum desarmava. Por quê? Porque estava na ordem errado. O IDR estava recebendo uma sobrecarga. Aí depois o DPS pegava aquela sobrecarga e mandava embora. Então, na volta, o IDR não identificava aquela sobrecarga. Então, caía o sistema. Pronto, porque ele entendia como uma descarga residual. Então, o DPS recebe a carga aqui, ó, recebe primeiro. Certo? E depois dele vai passar pela geral, você vai ver, e nós vamos entrar no IDR lá na frente, mas depois de já estar protegido a fase pelo DPS.